Renata Marques, o jejum de Daniel foi muito importante para mim, porque antes eu era uma pessoa muito oprimida e hoje eu sou livre. Eu vivia em um relacionamento abusivo, tanto físico quanto psicológico. Era agredida, eu era xingada e eu nunca prestava, eu não servia para nada, né? E assim, ele bebia muito, usava drogas e era gritos, polícia. Nossa, a polícia na minha casa era constante. Era quase todos os dias. Esse meu esposo, né, acabou falecendo, né, de overdose. E nesse momento eu me deparei grávida, de 8 meses, e com um filho de 8 anos. Morando numa casa que não era minha, de 2 cômodos, onde eu me peguei cheia de boletos, né, sem trabalho. E eu falei, e agora, o que eu vou fazer? Eu até falei para minha mãe, falei, mãe, se eu morrer, cuida da minha filha, porque eu não aguentava mais tanto sofrimento. Mesmo ele já havia, né, mesmo ele já tendo morrido, eu não aguentava mais aquela dor, porque eu me sentia inútil. Foi isso que ele colocou na minha cabeça, que eu era uma inútil para nada. E como que eu ia me virar? Com aquelas 2 crianças, né? Um monte de conta para pagar, né? Dívidas, morando numa casa que não era minha, que era dos parentes dele, sofrendo humilhação, porque todos falavam para mim, né, que lá não era meu. Então, assim, eu sentia-me oprimida, né? Desprezada, inútil, feia. Eu queria a morte mesmo. Eu tinha muitas contas para pagar, inclusive uma moto. E minha mãe, ela conhecia um rapaz, né, que trabalhava junto com ela, que queria comprar uma moto. E esse rapaz, ele veio falar comigo, né? E aí eu fui vender para ele. Aí fiz todos os trâmites, tudo, né? E aí, por causa dos contatos, né, que a gente tinha que falar sobre documentação, né, que não é tão rápido, eu comecei a falar para ele, né, que eu me sentia triste, né, que aquele objeto, né, para mim não valia nada, que eu queria vender para ele só por vender mesmo, mas para tirar aquela memória da minha frente, porque era do falecido, né, aquela moto. E aí a gente conversando, né, e ele foi me falando, Renata, só tem uma solução para sua vida. Não precisa você vender moto, não precisa você tirar sua vida. Só tem uma solução, você encontrar Deus verdadeiramente. E aí nisso ele falou, você vai encontrar a paz, né, verdadeiramente, né, num lugar onde eu vou te passar o endereço. E aí nisso, com muitas conversas e tudo, né, um belo dia eu falei, quer saber? Me fala onde é esse endereço. E aí quando eu cheguei, que eu vi Igreja Universal do Reino de Deus, eu falei, eu não acredito que é aqui. Porque eu tinha muito preconceito. E eu falava muito mal, eu falava que era uma igreja que fazia lavagem cerebral, né, que arrancava o dinheiro do povo, porque era aquilo que a gente ouvia, né, mas eu também era muito orgulhosa. E aí eu falei, não, eu vou entrar, porque eu falei pra ele que eu ia entrar, né, então eu vou entrar, mas com a cara meio amarrada, né, porque eu não queria entrar. E aí eu entrei. E aí eu voltei outras vezes, né, foi bem assim, uma mudança bem assim, porque eu comecei a ir todos os dias. Fazendo quase um mês, né, que eu estava já frequentando, né, a igreja, aí veio o propósito de jejum de Daniel. E aí eu abracei. Eu falei, o que é esse jejum, né? Aí o pastor começou a explicar que a gente tinha se afastado das coisas, né? Ele falou assim, além de você se afastar das músicas, notícias, né? Você vai ter que se dedicar mais à palavra de Deus, buscar o Espírito Santo, largar todas as mágoas, perdoar, que era muito difícil. Para mim, perdoar era o mais difícil de todos, porque era desde a minha infância. Era muita coisa que eu tinha que perdoar, mágoas, né?
E aí eu fui me afastando daquilo, fui pedindo para Deus, fui pedindo que Deus me ajudasse. Queria conhecer Ele verdadeiramente, que eu não conhecia, só de ouvir falar. Eu ganhei o livro A Mulher Vê. Aí aquele livro eu consumi ele, né? Porque eu tinha uma visão que eu era uma mulher, né? Totalmente já, né? Com meus 27 anos, né? Eu já sabia tudo. E quando eu comecei a ler aquele livro, eu consumi o livro em 3 dias. Porque eu percebi que aquela mulher, eu tinha que ser aquela mulher virtuosa. E aí eu fiz isso, e buscando o Espírito Santo juntamente com a palavra. Foi o que eu fiz, em uma reunião, numa quarta-feira. Eu lembro como hoje, né? Eu estava sentada, e aí o pastor falou, vamos buscar o Espírito Santo, que o Espírito Santo vai vir, né? É só você crer, acreditar e buscar, né? Verdadeiramente. E aquilo ali eu já estava fazendo. Eu falei, meu Deus, será que eu vou ter que esperar até o último dia? Não, né? E aí eu buscava e o Espírito Santo veio. Na hora eu senti assim uma paz, uma tranquilidade. Deus falou para mim, filha, eu sou contigo. Quando ele falou para mim, ele falou assim, eu sou seu pai, eu sou seu marido, né? Eu sou seu marido, que era aquilo que eu mais queria, um marido, né? E ele deixou bem claro ali para mim que eu não estava sozinha mais. A transformação, ela aconteceu de dentro para fora, né? Então eu já não me sentia como eu sentia antes, eu não sentia mais triste, né? Tudo continuava do mesmo jeito, né? Não é um passe de mágica, tudo continuava do mesmo jeito, mas a minha cabeça já era outra. Então eu já comecei a cuidar melhor da minha filha, né? Dedicar mais tempo para o meu filho. Busquei um trabalho, comecei a trabalhar. Pedi para Deus, um homem de Deus, porque eu não queria casar, nunca mais. Eu tinha trauma, eu não queria nunca mais casar. E aí Deus mandou um homem de Deus para mim. E aí foi esse rapaz que me evangelizou. O Espírito Santo, eu falo que ele é o meu melhor presente. Eu falo, primeiro veio o Espírito Santo e depois ele me deu uma família restituída, reconstruída, fortalecida, né? Não tem bem maior do que o Espírito Santo, porque é ele que dá paz, tranquilidade, sabe? Sensação de liberdade, né? Você não se sente sufocada, você se sente livre. Isso não tem preço que pague. Então, se você busca Deus realmente, verdadeiramente, o Espírito Santo, né? No jejum, né? Você se sente mais forte.